Boa noite, galera. Aqui quem fala é o Wellington Bernardinelli e você está no 7º episódio do Garagem da Indústria. Hoje eu sou suspeito de falar, eu trouxe um grande amigo, uma pessoa que estudou comigo alguns anos atrás, né? Nós estávamos falando aqui, já fazem quase mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Uma pessoa especialista em gestão de projetos. Tá? Vou falar um pouquinho do currículo dele aqui e a gente vai estar conversando um pouco, né, Rafael, sobre liderança, sobre empreendedorismo e, sobretudo, gestão de projetos. Vamos lá, o Rafael, ele é engenheiro de produção com mais de 10 anos de experiência em projetos de engenharia e inovação em todo o Brasil. Intraempreendedor apaixonado por tecnologia, liderando transformações reais nas empresas por onde passa. Professor de pós-graduação da PUC Minas, formando líderes e gestores de projetos. Certificado PMP, PMO-CP, correto? E Scrum Fundamentals, é isso? É assim que fala mesmo, né, Rafael? Com forte atuação em métodos ágeis. Acredito que o conhecimento técnico, liderança e a paixão são os pilares do sucesso. Rafael, seja muito bem-vindo, meu amigo. Cara, muito bom estar aqui contigo, cara. Obrigado, muito viu? Muito bom mesmo. Rafael, pra gente já começar, cara, assim, trazendo pra galera que tá assistindo a gente agora, a galera que tá no Spotify, tá correndo na praia, né? Tá correndo na praia, tá na academia. O que seria, cara, para você um intraempreendedor, né? Assim, você é um intraempreendedor. O que você diria para o nosso público, para a nossa audiência, o que seria um intraempreendedor? Intraempreendedor. Vamos lá. Boa noite a todos aí. Estou muito feliz de estar aqui contigo, Wellington. A gente estava conversando, né? A nossa história é uma história calejada desde o início, né? E o empreender, né, eu acho que foi sempre uma vontade minha. Eu vim, né, minha família, meus pais, sempre tiveram muita experiência na parte de empreendimento. Não deram muito certo e tal, eu aprendi, isso foi bom, né, porque o negócio não deu certo, você vai aprendendo com os erros, né? Exato. E eu penso o seguinte, cara, para a gente empreender, a gente tem que empreender dentro das empresas. É o primeiro lugar, né? Ainda mais quando você não tem dinheiro, cara. Quando você não tem dinheiro, você entra dentro da empresa e aí você pode testar o empreendimento. E aí, sim, cara, os pontos principais que eu observo cara, o senso de dono é o básico. Sim. E é muito difícil, né, quando você está dentro de uma empresa, você ter o senso de dono, porque você não é o dono da empresa. Então, sim, desenvolver isso vai trazer, né, um crescimento aí, eu acho, né, uma experiência maior para quando você de fato, né, se você seguir o caminho do empreendedorismo. Então isso é um ponto importante, senso de dono, focado em resultado, a empresa quer resultado, então você tem que buscar dentro, né, da companhia, dentro da empresa que você esteja ali, resultados acima de, né, o máximo possível. Sim. Então eu penso que esses dois pontos são os principais para que a gente consiga, né, ser um intraempreendedor. Aí você vai estar em várias oportunidades, né? Porque o cara que é o dono do negócio, quando vê um funcionário que tem essa visão, pô, cara, ele valoriza demais esse funcionário. Esses são os funcionários, desculpa te interromper, esses são os funcionários mais cotados aí no mercado. Com certeza. Sem dúvida, né? Com certeza. Mais visão de dono. Visão de dono e foco em resultado. Exato. É isso aí, galera. É o que a gente vem sempre conversando isso, para você que está em casa agora, né, nos assistindo, a gente vem sempre falando que é o seguinte, quando a gente fala ter senso de dono, eu já ouvi muito, Rafael, eu tenho que ter senso de dono, mas eu não ganho igual o dono. Claro que não. Né? Por isso que você tem que, nesse momento, ter essa vontade de ser dono, ser focado em resultado, porque naturalmente você consegue ser dono de fato amanhã. Mas dentro das empresas, igual o Rafael falou, é um laboratório que você tem, né, para você estar tendo essa visão de dono. E muito até, Wellington, na prática, o que é ter senso de dono dentro de uma empresa? Cara, quando você está dentro da empresa, você está usando, por exemplo, né, o patrimônio da empresa. Então, usar bem o patrimônio, né, valorizar o dinheiro que o investidor está colocando ali, valorizar o seu salário, responder, né, com ética e profissionalismo o seu trabalho, chegando no seu horário, saindo, né, dentro das expectativas que a empresa tem necessidade. Isso tudo é o senso de dono, né? O cara vai falar, cara, pô, o cara tá vestindo a camisa, né? É um lance, né? Vou vestir a camisa. E aí, de fato, eu vi agora no Dia do Trabalhador, né? Ontem, sim, né? Ontem. Primeiro.
E no LinkedIn, eu sigo o LinkedIn do Flamengo. Eu acho muito interessante, né? Futebol, empreendedorismo, empresa, enfim. Cara. E aí os caras falaram, aqui de fato o time veste a camisa. Fazendo essa analogia, né? E dentro da empresa, aqueles que conseguem vestir a camisa, eu acho que de fato, né, se desponta e tem esse ganho. Eu acho que é bem... E se ele não for reconhecido dentro da empresa, alguém de fora enxerga Com ele, certeza, né? Ele se torna aí uma girafa entre as formigas. Aí Exatamente. ele aparece em outras empresas, né? Exatamente. Bacana. Ô, Rafa, cara, como que surgiu a gestão de projetos na sua vida? Né? Como que você, olha, eu vou trabalhar nessa linha, vou me especializar nessa linha. Como que foi? Conta pra gente. Wellington, eu tava, né, se eu for contar a história aqui é longa, nosso tempo aqui não vai dar. Mas pegando os pontos principais, eu sempre, né, eu fui bastante organizado e gostava de estar sempre envolvido com iniciativas que saíam do papel. Bacana. Então, na minha primeira oportunidade que eu tive para conhecer, que eu conheci gestão de projetos, não foi nem uma empresa da região, foi uma empresa do Sul. Foi na época da faculdade. Eu até tranquei a faculdade para poder assumir um cargo de gestão de projetos. Eu era supervisor de campo. Sim. E lá eu comecei, né, aí nesse ponto, né, eu tive uma oportunidade de conseguir participar de um processo para gestão. Não sabia nada, cara, de PMI, cara. E assim, aqui em Juiz de Fora era muito carente dessa área. A universidade não tinha, enfim, cara, estava muito inicial. Tanto que eu não sei se você lembra, o Ricardo Vargas, ele fez os primeiros vídeos de Project, que foi quando ele começou a lançar os podcasts dele e tal. Ele fez uns vídeos de Project e eu... eu falei assim, cara, eu preciso aprender Project. Aqui na nossa cidade não tinha curso de Project. Enfim, entrei nesse mundo e falei, cara, é isso. Eu quero trabalhar com projetos, eu quero ver as coisas saírem do papel e se transformarem. Eu acho isso magnífico e a gestão veio junto. E a gente estava fazendo engenharia de produção, que eu falei, cara, vai casar com isso. Perfeitamente. Processo, gestão, enfim. E aí comecei a entrar no mundo da gestão de projetos. Aí, cara, foi muito interessante porque eu não tinha faculdade e eu fiz um processo com vários gestores de projetos certificados e tal, dentro dessa empresa. E uma frase que o CEO, né, falou comigo, falou assim, cara, você não tem formação, você saiu lá de Minas Gerais, a empresa era do Rio Grande do Sul, veio pra cá, fez o processo e tal, ok, passou nos processos e tal, mas, cara... que me garante que você vai conseguir dar conta? Eu falei com ele aqui, cara, se eu vim aqui e o trabalho que eu estou fazendo é porque eu vou te entregar o melhor resultado que eu posso. E eu vou fazer de tudo para que você tenha confiança que isso aconteça. Na época eu era recém-casado e eu falei com ele assim, cara, eu estou indo, estou casado, minha esposa vai ficar em Minas, eu vou para lá para garantir e comprometer com a entrega do resultado do projeto. Então estou sacrificando até a minha família, né? Confiança e para a certeza, gente poder né? ter esse nível de confiança. Enfim, assim começou tudo, velho. E aí, graças a Deus, as coisas foram acontecendo, muito trabalho, e aí depois eu me certifiquei, enfim, voltei e segui na carreira. Esse ponto que você falou que é muito delicado, né? Sensível da família, foi o seu ponto de virada aí ou você já tinha esse ímpeto de ser dono e fazer as coisas acontecer antes? Qual foi o ponto de virada, melhor dizendo? O ponto de virada foi, na época, além da Carla, né, estava aqui, eu estava recém-casado, a minha mãe, ela tinha saído daqui e tinha ido para Sergipe, e o projeto foi lá em Aracaju. Certo. Então eu tinha que mudar daqui para lá. E, cara, eu sou cristão, cara, e Deus falou assim, eu falei com Deus, falei, cara, as coisas estão se moldando, porque a minha família está lá, minha mãe não estava bem com a minha irmã lá, e eu falei, cara, eu estou tendo uma oportunidade de carreira lá no Nordeste, então vai ser um ponto onde eu posso pegar a minha família, encontrar minha mãe e minha irmã, estar lá, a gente se reunir, talvez, né, até a minha esposa ir para lá eram os planos, só que não deu certo, graças a Deus não deu certo, porque eu também não gostei muito lá, né, lá de cima, não me adaptei muito bem. Sim.
Mas, enfim, aí foi o ponto de virada. Eu falei, cara, tá tudo dando certo, eu vou. E aí deu certo, consegui. Eu acho que esse ponto foi muito marcante na minha vida, tanto pessoal como profissional. Uhum. E os resultados também, cara, foi de Deus, cara. Porque coisas, né, magníficas aconteceram dentro da minha carreira. E eu com pouco estudo, né, carregando pedras, cara, porque Sim, assim... Você trancou a faculdade e foi... Tranquei a faculdade e fui na... O que você tinha era vontade, né, Rafael? Fui na raça. Você vontade. sabe como é que é isso, né? Você muito bem sabe. Assim, eu antes de vir pra cá, eu estava conversando com um amigo meu, né, e eu falei com ele, esses são os bastidores que ninguém vê, né? Porque sexta-feira, 7 horas da noite, o Rafael tá aqui, se dispôs, a esposa tá junto... coisas que as pessoas não vê, né? Os bastidores, o backstage ali, né? Mas é isso. Dedicação, empenho, tá aí o resultado, né, Rafael? Cara, tem algo que te inspira mais para você continuar nessa área de projetos, nessa área de tecnologia e inovação? Wellington, a minha inspiração, cara, é fazer, assim, né, trazer, tirar do papel as coisas. Isso me traz um desafio e uma vontade muito legal de ver as coisas acontecerem, né? Isso me inspira muito, motivar, estar com vocês, né? Pessoas, você é um cara que eu tiro o chapéu, velho. Imagina. Conseguir, né, participar desses momentos, isso é muito inspirador. Dando aula com os alunos, por exemplo, cara, aprendo demais com eles, né? Eu acho que isso colabora para que eu organize o meu conhecimento técnico, faça com que eu me dedique a isso. Isso me inspira muito. Enfim, cara, eu tenho, né, a minha família, né, meu filho, minha esposa, minha mãe, é o centro da minha plenitude ali, né? Deus está junto, né? É o principal, mas... Sim. Isso faz com que, né, eu corra atrás, enfim, isso me inspira e me dá força, porque eu acordar de manhã e tá bem, enfim, isso me motiva muito. E fazer o que gosta também, né? Dá para ver o brilho no seu olho que faz o que ama, né? É muito bom. E isso é muito importante. Quando você encontra essa chave, né, de fazer o que você gosta, alinhado à estratégia, alinhado à capacitação que você tem hoje, é fenomenal. O resultado não tem como ser ruim, né? Verdade. Rafael, você, como eu disse no início, você liderou projetos aí no Brasil como um todo, né? Quais foram os maiores desafios, vamos trazer para essa linha, de liderar projetos de engenharia no Brasil? Cara, a gente tem alguns desafios. Os primeiros que eu, principalmente, né, eu participei, foi a falta de cultura das companhias, das empresas, voltada para a gestão. Isso traz um desafio muito grande. Porque o empreendedor, cara, ele quer resultado, cara, ele quer o dinheiro no bolso, ele quer ver a coisa acontecer. Só que, cara, a nossa cultura é muito imediatista, né? O planejamento, cronograma, tempo, maturidade. Quem trabalha nessas fases passa um aperto, cara, porque é desafiador. Tanto quanto você está dentro da empresa, quanto o cliente também. O cliente também não gosta muito de ficar esperando. Você fala com o cara que você vai fazer um planejamento de um mês, ele já fica tenso. Tudo para ontem. É tudo para ontem. E isso traz um grande desafio na gestão de projetos. Porque o líder, o gestor de projetos, ele precisa ter uma base de planejamento, ter uma equipe formada, ter um apoio da empresa e da companhia para que isso aconteça e para que ele gere os resultados que são esperados. Então eu percebo que assim, a gente já evoluiu bastante, principalmente aqui no Brasil, né? Mas a gente, né, a cultura latina, ela é imediatista, né, cara? Sim. O cara quer para onde? Isso é bom. O cara quer fazer, o cara faz, não quer saber o quê. Entendeu? Ele vai. E isso traz um desafio, né, grande para a gente que está na área de gestão. E aí, a área de gestão, planejamento, isso envolve tudo, né? Então, assim, em muitos momentos, nas empresas que eu passei, nos projetos que a gente estava liderando, o cara queria o resultado para amanhã, né? Assim, para hoje, quer dizer, nem para amanhã. E queria assertividade sem muito cálculo, sem muito planejamento, sacou? E aí fica um desafio. Que é um dos maiores problemas hoje.
Pô, cara. Empresa é a falta de planejamento. Exatamente. Nada grande, né? Acontece rápido, né? Exatamente. Tudo leva um tempo. Eu, assim, trabalhando também em áreas de gestão das empresas, eu percebo muito isso, né? O imediatismo, ele acaba gerando um prejuízo no futuro que a pessoa não consegue enxergar agora. Exato. E o gestor de projetos está para evitar esse tipo de coisa. Exatamente. Leva um pouco mais de tempo, mas você economiza muito e faz as coisas certas, né? E é interessante, Wellington, que parece que o empreendedor, então o cara que está ali, ele entende que é necessário ter alguém liderando uma iniciativa dele, Sim. porque é por isso que a gente está aqui. Só que na hora que você chega e começa a mostrar para ele o cenário que vai ter que ser trilhado para que você faça um bom trabalho, ele assusta. Porque, cara, não é um cara que vai fazer o projeto funcionar. Uhum. É um time. Aí já começa. O cara acha que o cara sozinho vai conseguir resolver. Não é o cara. Precisa de um time, precisa de capacitar esse time. Sim. Ou então ter um time capacitado. Precisa de ferramenta. Precisa de grana. Uhum. Né? A gente discute muito, né, a diferença de gestão de custo e redução de custo. Né? Tem hora que fazer gestão de custo você vai investir, botar um software, né? Dar uma capacitação para que você tenha otimização de custo lá, para que você tenha um processo otimizado. Sim. E isso é um desafio. E a gestão é a mesma coisa, o cara vai botar um cara lá para liderar, pô, mas é um cara caro. Pô, vou pagar o cara mais do que eu tenho, entende? E isso é um desafio, isso traz, né, uma barreira. E em alguns momentos os profissionais que não têm a capacidade de lidar com isso até joga contra, porque fala, pô, eu trouxe o cara não resolveu, o cara abandonou, porque, né, é um desafio grande que eu não vejo. quer enxergar, né, Rafael? Assim, Exato. Esse é um dos grandes problemas, né? A gente estava conversando antes, né? Eu tive uma experiência pequena no Sebrae e na maioria das empresas que a gente entrava, a solução estava lá dentro. Sabe, a solução estava lá dentro, só precisava de uma pessoa para mostrar para eles a solução. E muitas vezes a gente esbarra na cultura, que você bem disse no início aí, né? A cultura, tem uma frase famosa, né? A cultura como a estratégia no café da manhã. Então, realmente, quando você não abre a mente para profissionais capacitados para poder te ajudar, infelizmente você não vai sair do caminho. E esperar que alguém... eu já até brinquei em algumas empresas, você pode trazer um engenheiro da NASA para cá, que você não vai resolver, porque ninguém Exato. deixa, é o que você falou, uma pessoa sozinha não vai. Exato. Precisa de um time capacitado para isso. Muito bom, Exato. muito bom. Cara, você já teve que salvar algum projeto crítico? Tipo assim, você chegou, opa, tem um problema aqui, e o que você fez para fazer essa diferença nesse projeto? Assim, eu falo que gestão de projeto é o tempo todo trabalhando com problema com criticidade. Então, o tempo todo você tem que salvar o projeto. Quando te chamam, tá pegando fogo já, normalmente. Cara, assim. O gestor, geralmente, ele está administrando os problemas. Isso é a rotina do cara. Mas, assim, tem alguns exemplos interessantes, né? Tive um projeto na antiga empresa, era sócio, trabalhava, a gente teve um projeto técnico, né, fora daqui, a gente teve que assumir o projeto, pegando um pós-venda dele e tirando ele, mostrando que a gente estava lá presente para resolver, né, o problema do cliente. Isso foi um desafio, porque o projeto já estava entregue, e o projeto deu um problema técnico que ele incendiou, assim, um problema crítico lá, dentro de uma universidade. Imagina, cheio de engenheiros, cara, caraca, você fez um projeto aqui, eu não vou citar o nome para não... Sim, tudo mas, bem. cara, a gente falou, caraca, aí botou em xeque a nossa credibilidade de engenharia, credibilidade de empresa, e a gente teve que reverter isso, né, refazendo isso, então muito mérito, né, da nossa empresa lá, né, dos sócios e de todo mundo que estava junto. Eu estava sendo apenas uma ponta lá para fazer essa união, mas foi muito bacana o que a gente conseguiu reverter. Então a gente conseguiu entrar, fazer um laudo, explicar o que aconteceu, resolver o problema, e o cliente depois falar assim, cara, apesar de todo o problema que vocês tiveram aqui, a gente conseguiu, a gente acredita em vocês porque vocês foram honestos, cumpriram aquilo que vocês
prometeram foram, né, extremamente profissionais. Então, foi desafiante demais, cara. A gente teve que trabalhar, né, pegando pós-venda, empresa que estava, enfim, fora daqui, com fornecedores que não tinham material. Enfim, cara, foi bem crítico. Depois da entrega de um projeto que era um sucesso. Então, assim, é aquele negócio, né, cara? Toda vez que tem um ponto de dor, assim, eu acho que um gerente de projeto ele tem a capacidade de conseguir conduzir isso e transformar. Porque, Wellington, os projetos, cara, eu nunca vi, eu não tenho tanta experiência aí, de 50, 60 anos de projeto, mas, cara, eu nunca vi um projeto que você entrega um prazo exato ali, cara. Com um budget ali exato, tudo redondinho. Ou o cara ganha, tá até a mais, entrega até mais rápido. Sim. Ou então o cara atrasa. Agora, a forma como isso é conduzido que faz o cara olhar se teve sucesso ou não. Entendi. Pô, se teve uma boa comunicação, cara, eu vou atrasar, mas o cara vem aqui, ó, uns 3 meses antes e fala contigo, cara, Wellington, eu acho que eu vou atrasar, cara, esse projeto por causa dos indicadores aqui, a gente tá tentando, tô te comunicando. Sim. Se acontecer, cara, tá tudo bem. Porque todo mundo sabe que tudo acontece, projeto é um negócio louco. Então, eu acho que isso é um ponto, né, que o gerente de projeto, ou quem está liderando, se ele fizer bem, né, ele consegue sucesso e consegue reverter várias coisas. Muito bom, cara. É o que você falou. O desafio, né? Tá sempre resolvendo problemas, né? Para isso que o gerente de projetos está aí para isso e para ajudar as empresas, logicamente. Cara, como que você garante, Rafael, o escopo de um projeto assim? Como que você garante o escopo, a qualidade e indo um pouquinho mais além, a sanidade também, sem perder a sanidade? Porque são projetos grandes. Esse você comentou aqui sobre a universidade, eu imagino que é um projeto muito grande, com recursos gigantescos. Como que você administra, né, para a galera que está assistindo a gente agora, entender que eu vou virar um gerente de projetos, eu quero ser um Rafael. É difícil, mas eu quero ser um Rafael amanhã. Nada, né? Como eu consigo, né? Eu quero tirar minha certificação do PMP, eu quero ser um responsável para a gestão de projetos. Como que você controla isso, né? Você já falou um pouco da dificuldade que tem, da cultura, mas como que você pode trazer exemplos assim práticos que você dentro no seu backstage, né? Você administra isso? Cara, assim, esse triângulo aí ele é complexo, né, cara? A definição de escopo é um dos pontos mais críticos que eu observo quando a gente está desenvolvendo, até mesmo quando o cara quer desenvolver um negócio padrão, cara. Nem uma casa, o cara tem hora que ele fala, essa janela aqui poderia estar um pouco mais para lá, ou vamos tirar a janela dessa parede porque um vizinho está reclamando, que deveria ser um escopo muito bem definido. Cara, assim, alguns pontos que eu acho que de sucesso, né? A transparência, né? De entender que teve uma mudança de escopo. Importante. Então, eu acho que é importante a gente ter essa visão e deixar isso bem registrado, isso bem comunicado. É importante a gente conseguir ter a comunicação com os envolvidos, com a parte interessada ali, com os stakeholders. Né? Eu acho que a comunicação ela vai ajudar, né, nesse controle. E o controle e monitoramento, cara, tem que ser diário. Velho. Eu acho que essas coisas vão fazer com que você tenha sucesso. Quando você tem que equilibrar esses pratos e ter, né, diferença de escopo, qualidade, preço, enfim. E assim, insanidade, cara, você tem que tomar um Rivotril, né? Sacanagem. Que, cara, você tem que ser louco, velho. Porque assim... Eu imagino, cara. Essa coisa, velho, vai... Se você não tiver, né, inteligência emocional, cara, isso começa a entrar na sua mente, na sua vida, e aí você começa a ter o burnout, você começa a ter um descontrole. Então, cara, emocionalmente você tem que estar bem. Então, assim, eu falo, né, com os meus amigos assim, que a fé me ajuda muito. Porque, né, tem coisas, cara, que é só na fé, irmão. Se você não acredita, cara... E tem projeto que ele é meio fé. Você tem que acreditar que vai dar certo. Sem ver. Quando o cara tá fazendo uma obra e fala assim, cara,
você tem que acabar em dezembro de 2025. Cara, isso aí você está prevendo o futuro, cara. Não é trivial. Mas a gente, como gerente de projeto, tem que mostrar fatos, dados, para que o cara tenha fé que a gente vai terminar em 2025, em dezembro. Entendi. Então, assim, cara, é um trabalho emocional muito grande, porque ferramentas a gente tem, pessoas boas a gente tem. Cara, um ambiente, ele é favorável para que você possa trabalhar bem. Sim. Mas se você não estiver bem, você não consegue unir esse ambiente, essas pessoas, você não consegue lidar com essas situações. E eu acho que isso pode, né, trazer um desafio muito grande. E até abandonar o barco, se o cara não aguentar, né? Você trouxe um ponto, pegando o gancho aí, você falou de pessoas boas, né? Você como gerente de projetos, como que você faz essa seleção? Como que eu vou montar um time para gerente para um projeto e tem que ser certificado, não tem que ter aptidão, tem que ter a sanidade em dia? Como que você seleciona? Cara, a certificação, vamos tocar nesse ponto, né? Eu acho que independente, em algumas fases da sua carreira, a certificação ela pode ser importante. Certo. Ela pode ser importante. E aí, como a gente analisando, né, um cara certificado, você é um cara que já tem uma experiência, uma vivência e tem uma certificação, a certificação só colabora para comprovar a experiência que esse cara já viveu. Ou essa pessoa, né? Pode ser. Mas quando você, né, não tem certificação, né, e não tem experiência, é um risco essa pessoa estar num projeto desafiador ou estar à frente de um projeto que são situações que talvez ela não vai conseguir lidar muito bem. Então, assim, é uma restrição? Acho que não, Hélito, mas tem que ter um suporte muito grande do time de escritório de projetos, por exemplo, se tiver, para apoiar esse gerente ali de projeto a assumir. Mas, cara, uma certificação é muito importante, o cara ser certificado, conhecer uma experiência, né? conhecer as ferramentas, ter uma boa comunicação, participar de projetos, de fato, em obra, né? Não somente em time, no escritório, né? Mas ter uma participação efetiva nesses momentos. Eu acho que isso é muito importante. O gerente de projeto ele precisa vivenciar as coisas. Tanto que a certificação demanda 4.300 horas de experiência para você poder ser apto a ser certificado. Porque, assim, a questão é viver as coisas. Quanto mais você vive esse momento, mais você vai ter, eu falo, né, lá na pós-graduação, que a sua mochilinha de ferramenta vai ficando cheia, né? Então, quanto mais você vai vivendo, mais você tem ferramentas dentro da sua mochila. Quando você está novo, você tem pouca ferramenta. Sim. Então, assim, eu penso que é assim que, né, quando a gente está selecionando alguém para trabalhar no time, né, a gente olha esses pontos para a gente poder tentar. Mas, assim, faz parte, né, da seleção ali também errar em alguns momentos, né? Na hora que você consegue acertar em tudo, né? Então, acho que é isso, são os pontos principais. Muito bom. Falando um pouquinho da mochilinha aí com as ferramentas, né? Os métodos ágeis, eles funcionam de verdade? Vamos falar um pouquinho deles. Quando eles são mal empregados, por exemplo? Você consegue trazer um pouquinho de exemplo prático para nós sobre isso? Wellington, é o seguinte, cara, assim, eu adoro gestão em qualquer tipo de método, porque o método, ele no meu ponto de vista, ele deve ser usado no momento que o projeto necessita. Então, tipo assim, eu posso ter um método, né, que a gente chama tradicional, waterfall, em cascata, para fazer um projeto complexo, por exemplo. É um desafio, eu não vou falar que é impossível, mas é um desafio você lançar um foguete fazendo um método ágil. Sabe, cara, você precisa... São muitas variáveis, né? Você precisa de certeza no lançamento. Você fica, por exemplo, né, 30, 20 anos planejando para lançar um foguete. E recentemente, né, eu estive lá em Balneário, lá na NASA, lá no coisa, cara, é fenomenal. Quem tiver oportunidade, eu acho que faz muito sentido. E passa, né, na nossa cabeça, né, o que aquelas pessoas estavam vivendo e vivem até hoje na NASA para conseguir chegar num outro planeta. Cara,
é sensacional o nível de planejamento que esses caras têm, velho. Assim, e aí, cara, assim, em alguns momentos você vai usar métodos ágeis, mas, cara, a base tem que ser um planejamento extremamente detalhado, cara. Então você vai precisar se dedicar muito para aquele detalhamento. Agora, o que eu acho que é ponto negativo no ágil, cara, é quando vira moda, velho. Né? O cara, vou fazer um Kanban, e aí é um negócio que não tá saindo do papel, moda, cara, é um ponto negativo. Eu acho que isso... E o método ágil, ele facilita essa moda. Porque ele é simples, é direto, é para ser prático, né? Para ser faseado. E aí, quando algumas pessoas utilizam isso só por utilizar, cai no descrédito. Porque né? é uma moda que... Eu vou fazer uma daily. Vou fazer uma daily de manhã. É assim mesmo. Aí o cara chega lá e o cara chega sem uma pauta, o cara sem um método, o cara só senta para reunir, ou então começa a falar de problema, e, cara, e não funciona. E aí é o ponto. Né? E aí que vem o conhecimento. Né? A pessoa, para que ela consiga aplicar qualquer método, ela tem que ter conhecimento, ela tem que conseguir aplicar. Ela tem que enfrentar os desafios, porque vai chegar pessoas lá. Eu enfrento hoje na companhia, né? E estava na discussão numa reunião, e a companhia fez uma transformação gigantesca em gestão e está fazendo. Certo. E em uma das reuniões eu estava lá e o cara falou assim, cara, é muito legal essas metodologias que vocês estão utilizando de gestão, só que antes, cara, agora vocês estão botando um monte de empecilho, as coisas não saem, não funcionam, as coisas não saem do papel. Antes a gente pegava e fazia. É a cultura. E aí você fica pensando assim, cara, o cara tá errado? Ou será que a gente está apresentando para o cara um resultado errado? A gente não está envolvendo o cara. Ou não está mostrando a forma que ele consegue enxergar. Exatamente. Então é gigantesco esse desafio. E aí, de novo, né? Quando você vem para o método ágil, se você lida dessa forma, eu acho que você começa a usar o método ruim e começa a não dar na prática né, o resultado que você espera. E assim, se a gente for falar de ferramenta, né, cara, Kanban, enfim, o Scrum, né, as dailies, as rotinas, eu utilizo, independente do método que a gente está trabalhando. Sim. Eu acho que faz muito sentido fazer né, esse trabalho híbrido ali usando todos os métodos. Então eu penso nisso. Muito bom. Muito bom. Você falou desse exemplo da companhia, do cara ter perguntado, né, ter falado que antes fazia dessa forma. Normalmente é um cara técnico, né? E aproveitando esse gancho também, fazendo a próxima pergunta, como que você consegue engajar essas equipes técnicas em uma cultura mais colaborativa? Porque gestão de projetos tem que ser colaborativo, né? Como um todo. Como você consegue engajar essa galera técnica, essa galera que está mais voltada só mesmo para 8 horas da manhã chegou, meio-dia almoçou, 5 horas foi embora, que é a galera técnica focada somente no fazer ali o que tem que fazer na hora? Wellington, eu acho que não somente a galera técnica, mas o primeiro ponto para você fazer uma mudança é você ser o exemplo, cara. Bacana. Então, assim, você tem que mostrar para ele que você faz e o negócio dá certo. E não que ele tem que fazer para o negócio dar certo. Muito bom. Então, assim, a maior maneira... Tem uma dinâmica interessante que eu faço na nossa turma, que é assim, cara, como que você vai engajar as pessoas? Por que as companhias colocam consultorias nas empresas se as pessoas que estão dentro das empresas sabem fazer as coisas? Sim. Aí eles questionam. Aí a gente fala assim, cara, o engajamento das pessoas precisam de pessoas que fazem para que a outra veja e a outra comece a fazer juntas. O exemplo arrasta, né? Exemplo, cara. Então, assim, eu acho que esse é o ponto. Para engajar, você tem que... Primeiro, não é só mandar, você tem que saber fazer. Não tem jeito. Né? Engajar, boa mão na enxada mesmo. Começar a fazer, mostrar. Falar assim, cara, olha só, tá dando resultado e com menor trabalho, talvez. Vem cá, mano. Vamos fazer junto. E assim, isso é muito bonito também na nossa... Né, quando você está na esfera ali num patamar dentro da empresa, mas a alta direção tem que estar apoiando isso, porque senão não funciona também, né, cara? Então, assim, tem que engajar para cima, para que eles te empoderem para o negócio funcionar.
e tem que fazer com o de baixo. Por isso não você escuta do de baixo. Lá em cima eles não querem fazer, eu não vou fazer. E aí... Exatamente. Engajar em cima é mais difícil que embaixo, cara, no meu ponto de vista. Engraçado que vem de cima a vontade da mudança. Cara, mas a cultura é louca, velho. Tem uma pergunta que eu faço para os meus alunos lá que é muito interessante, velho. Então eu falo assim, os caras gostam de planejamento, né? Eu falo assim, cara, de 0 a 10, qual que é o nível que você quer de planejamento na sua vida, de importância, quer dizer, do planejamento? Certo. Cara, 90% fala, é 10, cara. Planejamento é 10. Aí eu falo assim, você acha que o CEO, o presidente da sua empresa, ele pensaria diferente? Aí os caras falam assim, pô, acho que não. Eu falei, cara, várias turmas, ninguém falou menos de 10. Eu falei, será que o CEO da sua empresa vai falar menos que 10? O cara, acho que não. Aí eu falo assim, mas por que... E na sua empresa, qual que é o nível de planejamento que tem na sua empresa? De 0 a 10. Aí o cara, 5, 6. Eu falo assim, não está casando. Todo mundo acha 10, o presidente acha 10, mas por que a empresa é 5? Aí os caras falaram, porque aí eu tenho que, não é só o presidente querer, né? Ele tem que querer, mas isso tem que fazer com que chegue até a última. Não adianta só o de baixo querer. Isso que é complexo. Então, a distância entre a hierarquia faz esse desvio de todo mundo estar no 10 ou aumentar esse nível. E é muito interessante. Eu acho que é exatamente isso, cara. É um desafio muito grande para as companhias, né, conseguirem ter a excelência mesmo, né, que todo mundo quer, né, na empresa. Porque a cultura... A cultura. É o que determina, né? Exato. A cultura que determina. Independente se é em gestão de projetos, se é em operações, exatamente. né? Enfim, Exatamente. É a cultura que determina. Rafael, existiu, cara, alguma mudança, você que é professor, né, dentro das suas turmas, né? Existiu alguma mudança sua de mindset, assim, marcante, que você fala, caramba, isso aqui me marcou, tanto como professor, tanto como profissional, na área de gestão de projetos? Cara, eu tinha um pensamento de ordem comando, que eu sempre vivi, né? Sempre, todas as empresas, eu tive uma experiência, meu primeiro trabalho aqui em Juiz de Fora foi trabalhando no estoque, carregando caixa aqui na Rio Branco. E o estoque era baixinho, Hélito. A gente tinha que andar igual... É análogo à escravidão o negócio, porque tinha que andar abaixado assim o dia inteiro, cara, para arrumar o estoque, que era dentro dessas galerias. E a galeria... ele era baixo. Isso. Então você andava agachado. E, cara, era uma loucura o estoque. Tudo misturado, os negócios e tal. E eu cheguei lá e falei, cara, não tô conseguindo achar as coisas. Vou começar a organizar esse negócio aqui, vou botar celular aqui, vou botar chapinha aqui, vou botar CD aqui, vou botar... Para poder, na hora que vier o pedido, eu conseguir achar o negócio. E eu e um amigo meu, a gente fez isso, cara. Aí chegou o nosso coordenador, de manhã, abaixou lá, olhou aquilo, a gente colocou até plaquinha, celulares. Identificou ele tudo. Falou assim, ele chamou a gente no escritório, falou assim, quem mandou vocês fazerem isso aqui? A gente felizão, achando que ia ser... Falei assim, cara, não, a gente mesmo organizamos tudo. O cara falou assim, cara, vocês não estão aqui para pensar não, cara. Aqui eu mando e vocês fazem. Desfaz tudo que vocês fizeram. Que isso, cara? Você acredita nisso? E aí, cara, e essa é a cultura de trabalho da maioria, né, das pessoas que ainda persiste, né? Infelizmente. Em cargos menores. E, cara, desdobrar isso com o trabalho e vivendo isso, você fica um pouco ignorante com esse negócio. E quando eu fui trabalhar, né, e percebendo que eu não queria isso, né, eu ainda ficava assim, será que é possível, né, não tratar, né, as pessoas dessa forma? Será que eu vou ser valorizado por isso? Porque o valor lá era esse cara que era o coordenador, então eu tenho que ser assim para eu virar coordenador, né? Se for pensar... A lógica é essa, né? A lógica é essa. E então isso foi... E aí, cara, quando eu saí desse meio, comecei a trabalhar com outros profissionais e ver que isso mudou drasticamente o meu modo de pensar, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Cara, e aí, de fato, de novo, né?
o modelo, né, e servir que eu gosto mais. Se perguntar qual que é o estilo de gestão, o meu servidor eu acho que é o que combina mais comigo, nem vou falar que é melhor. Né? Então, em alguns momentos, eu acho que isso nem funciona em algumas empresas. Quando a empresa está quebrando, talvez você precise de um cara ali para chegar e resolver. Talvez eu não seja, né, o melhor perfil para esse ponto. Mas isso mudou o meu mindset. E aí eu comecei a tratar as pessoas, né, nem tratar, né, já de fato garantir com que as pessoas participem e elas tenham liberdade para pensar. E aí, falando em inovação, se a gente não der liberdade para as pessoas errarem, tentarem, fazer, você não inova, você não consegue, né? Se você ficar com o seu mindset travado, né, só num pensamento, isso também é uma outra coisa que, pela minha carreira, eu tenho trabalhado, porque quanto mais você vai trabalhando, mais tendo experiência, você naturalmente vai se fechando no seu preconceito. E aí é o outro ponto, você tem que alimentar o conhecimento para quebrar o seu preconceito, para que você conheça outras coisas. Né? Então, essa balança, né, é importantíssima. Enfim, então acho que até hoje, cara, é um desafio, né, essa mudança e conseguir equilibrar isso. Porque em alguns momentos você tem que tomar decisão, porque um líder ele tem que tomar decisão. Não adianta também sentar na mesa e falar, vamos lá, o que todo mundo acha. É uma liderança situacional, né? Exatamente, você tem uma situação, você tem uma forma de liderar. E olha como a gente falou aqui de uma mudança marcante na vida, né? Você citou aí que você selecionava CD, né? CD já não existe há um bom tempo. E olha quanto tempo, né? Quanto tempo que isso aconteceu, né? Meu filho de 1 ano e 7 meses, o Murilo, ele nunca vai ver um CD, né? Só se for no museu, né? Mas o quanto que é importante isso que você trouxe, Rafael, porque o quanto que uma liderança ruim deixa marcas, cara. Né? Eu já passei por várias situações também da mesma maneira, assim, tá? E se a gente for falar aqui, a gente vai ficar aqui a noite toda, mas o quanto que a liderança ruim atrapalha o desenvolvimento das pessoas. E você fez o quê? E a dica que eu deixo, para quem não pegou essa ideia no ar, né? Ambiente. Né? Você mudou de ambiente. Então, assim, a ambiência é tudo. Você andar, aquela métrica, né? Você é a média das 5 pessoas que você anda. Isso é verdade, isso é fato. Tá? Então, isso aconteceu com o Rafael, aconteceu comigo. Eu tenho certeza que pode estar acontecendo com você agora, atrás da telinha, está acompanhando a gente aí. Pega essa ideia porque é muito importante. Né? Existem situações melhores. Não existe mais a situação de que só faz o que eu mando. Né? Não existe isso mais. E, cara, é muito importante para você que hoje lidera a empresa, para você hoje que está na gestão, que tem uma pessoa, né? Eu costumo dizer, se existe 2 pessoas, já é uma equipe, você sempre tem que estar pensando o que fazer para essa equipe performar melhor. É o que o Rafael trouxe, servir. Né? Então, é servir sempre. E dentro, claro, da situação que exija isso. Né? Às vezes você vai precisar ser um pouco mais rígido, um pouco mais firme com a sua decisão, é totalmente diferente de ser mal educado, né? Mas é necessário. Então, assim, Rafael, muito boa a sua ideia, cara, e assim, isso só exemplifica o motivo de você estar onde está e com certeza vai crescer cada vez mais ainda. Muito bom. Cara, vamos partir um pouquinho agora aqui para a sua área na parte acadêmica, né? Como que você faz para conciliar, né, a prática da docência, né, e o que você aprende ensinando? Cara, o ensino, cara, tá com os alunos, compartilhar isso, né, eu acho que todo mundo deveria ter essa experiência, cara. Porque assim, você aprende muito. Parece que não, que você está levando o conteúdo, que você está ensinando, mas, cara, são 40 pessoas, 40 profissionais ali trazendo conteúdo para uma pessoa só. Então, isso é fenomenal, cara. Isso é gigantesco o conhecimento que você busca, né? E, igual eu disse também, né? Uma outra coisa é que você precisa estar sempre se atualizando,
e organizando o seu conhecimento técnico para que você possa colocar aquilo, né, didático. Né? Então, uma coisa, velho, é a gente chegar lá, né, eu chegar, pegar uma ferramenta, pegar um projeto, começar a fazer o projeto da forma com que eu quero. Outra coisa é eu fazer com que a outra pessoa use uma ferramenta. O método, a maneira é muito diferente. E isso, né, isso traz um desafio muito grande para a gente que está ali lecionando, porque a gente, cara, na maioria das vezes você tem pessoas ali, né, que tem um nível de experiência muito grande, maior do que o seu, você tem que conduzir, né, com comportamentos diferentes. Eu brinco, né? Eu dou as aulas online, é bem legal porque você pega a galera do Brasil inteiro. Então você consegue ter uma diversidade ali cultural gigantesca. Então é case do Brasil inteiro e fora do Brasil, é muito legal. E isso traz um desafio muito grande porque você tem, né, questões, né, regionais, situacionais de vários lugares, né? Então, assim, eu adoro estar lecionando com o pessoal, aprendendo, e esse é um ponto e um desafio também, a gente desenvolver o material para que a pessoa consiga absorver, manter um nível alto, é um desafio, né? Mas assim, cara, é muito bom, cara, eu acho que eu falo isso com os meus amigos, falo assim, cara, um dia se eu aposentar, eu vou ficar dando aula, que eu acho que se eu puder, né, se eu ainda conseguir, que eu acho que é um crescimento, né, que você vai ter para sempre, né? Por exemplo, né, quando veio a inteligência artificial, né, estava surgindo lá há uns 6 anos atrás, eu já estava vendo algumas coisas que o Ricardo Vargas estava falando de inteligência artificial, né, muito incipiente aqui no Brasil, por conta de estar atualizado para poder estar lecionando, para poder estar atualizado com esse negócio e agora que está bombando, você não ficar perdido lá, né, com seus exemplos, né, antigos ali. Então, acho que isso traz muito ganho para a gente. Então, se você, não sei se você já está dando aula em algum lugar. Não, ainda não. Eu acho que é uma boa. Eu vou chegar no seu nível ainda, Rafael. Não, isso, cara. E assim, muito interessante, rapidinho, Hélio. Claro. Para começar a dar aula, todo mundo me pergunta, como é que você começou dando aula, cara? Como é que você fez? E aí a Carla vai lembrar disso, eu acabei de ser certificado e, cara, eu falei assim, cara, eu preciso entrar na área acadêmica, eu quero fazer alguma coisa. Eu comecei lá na Universo. Sim. E comecei a falar assim, cara, eu quero dar uns cursos preparatórios para certificação de graça aí, cara. Lembra daqueles cursos de extensões que tinha? Lembro, claro. Eu comecei a bater lá, velho. Aí eu bati nas universidades, fui tudo quanto é lugar, falando, cara, eu quero dar palestra. Aí fui no CREA, eu quero dar palestra de gestão, quero não sei o quê, para poder começar a entrar nesse meio. Numa dessas palestras, eu conheci um professor, que era da Estácio, e eu ainda não tinha o meu MBA, então precisava ter um MBA para poder, só que conheci ele, aí me indicou e tal, ele me perguntou, falou, cara, você tem um MBA em gestão? Então eu falei, cara, não, tenho uma certificação, PMP, mas não tenho MBA, né? Aí ele falou assim, para dar aula aqui você tem que ter no mínimo MBA, cara, e tal. Mas aí, cara, deu um problema com ele, falou assim, cara, eu preciso que você dê uma aula pra mim, cara. Eu falei, pô, vou. Aí dei uma aula, início eu correndo no MBA, cara. Sim. Falei, cara, tem que fazer o MBA pra começar a entrar. Enfim, nessas oportunidades, e aí, né, a busca é essa, né, cara? Você tem que estar buscando, velho, mesmo se aquilo te custar, velho. É o que você tá fazendo aqui, mano. Por isso que eu tiro o chapéu pra você, cara. Imagina. Cara, você tá aqui, velho, trazendo a galera, eu vejo seu movimento, velho. Você é um cara fenomenal. E, cara, vai ser diferenciado, cara. Não tem pra onde correr. Não tem outra escolha, velho. Mesmo que você não queira, velho. Entende? Mas é um pouco, só te interrompendo, é um pouco que a gente falou aqui, é andar com gente boa. Pô, cara. Não tem como. Exato. Entendeu? Exato. Porque senão também não, né? A galera não vai... Quem não quer nada não vai acompanhar, velho. Exatamente. Vai ficando pra trás, né? Não vai. O cara que tá ali assistindo esse podcast agora é um cara diferenciado. É um cara que tá buscando, velho. Mesmo que ele fale assim, o Wellington e o Rafael, eles vão falar coisas que eu já conheça. Mas eu tenho certeza que algumas coisas eles vão pegar e vão falar, cara, isso aqui eu achei legal.
isso aqui dá para aplicar. Sem dúvida. E aí já se diferenciou de um monte de gente, cara. Enfim, então, assim, lecionar e estar no meio, né, eu acho que é fenomenal. Você aprende mais, você está atualizado, você é obrigado a estar atualizado para não ficar, né, para trás. Então, que você falou, né? São 40 pessoas ali, 40 seres humanos com, vamos dizer assim, pessoas diferentes, regiões diferentes, então você está tendo sempre que estar atualizado, sempre em movimento, né? É um pouco do seu DNA, eu consigo perceber que você gosta de movimento, gosta de estar sempre em movimento, fazendo alguma coisa, né? Exatamente. Diferente. É um perfil um pouco parecido mesmo que a gente tem. Mas bacana, cara. Eu acho que assim, não chegou onde chegou também à toa. É por isso que eu falo, galera, assim, tem que existir esse pouquinho a mais. O Rafael acabou de falar. Você que está assistindo a gente até agora, são quantas horas? 7:55, sexta-feira, né? A gente vem de um feriado aí, 1º de maio. Você é diferenciado. Né? Você é diferenciado, você já está fazendo a diferença, só tem que colocar em prática muitas coisas, né? Colocar em ação. Né? Ricardo Rodrigues esteve aqui, conversou com a gente e o recado dele foi esse: coloca em ação, bota para fazer. Né? Muito bom. Rafael, qual, cara, é o papel da liderança, já que a gente falou um pouco de liderança aqui, né? A liderança técnica em gestão de projetos para se ter sucesso no projeto. Né? Eu sou gerente de projetos, qual que é o meu papel como líder? O que você pode trazer para nós sobre esse tema? Cara, eu acho que o primeiro ponto... E só complementando, desculpa, quais são os conselhos que você traz para essa pessoa? Tá. Né, para que ela está começando e isso. Tá. Eu acho que o primeiro ponto, para um bom líder ali, ele tem que estar presente, cara. Ele tem que estar, né, ele tem que estar junto, né, com o seu time, está servindo o seu time. A gente fala lá na companhia, né, ferrovia, né, que o líder ali, ele é aquele líder que limpa os trilhos pro trem passar, velho. A galera tá vindo com o trem e a gente tem que limpar os trilhos. Então, um bom líder, cara, ele tem que estar na frente ali, né, facilitando o trabalho da sua equipe, fortalecendo a sua equipe, né, trazendo, né, os desafios para a mesa e, de fato, né, conduzindo o tratamento desses desafios. Eu acho que isso é importantíssimo. Para quem está começando, né, eu acho que entender se o seu perfil, né, já está, né, num nível de maturidade de liderança, né, que você consiga fazer. Porque não adianta, né, se você não tem maturidade ainda para estar numa posição de liderança, você pode se queimar, e aí um bom técnico pode ser um péssimo líder, né? Só porque o cara é muito bom tecnicamente e tal, estritamente, mas ele não tem um desenvolvimento de liderança, isso pode trazer um problema para ele muito grande e para a equipe como um todo. Então, eu acho que se a pessoa, né, ela quer, né, ela precisa se capacitar para isso e também, né, ter, né, mentorias, entender isso. Acho que isso é um ponto fundamental, né, participar, ter conversa com pessoas que entendam do assunto, falar, cara, eu tenho perfil, né, eu estou no caminho, o que eu preciso fazer, quais são os cursos que eu preciso, né, ter para poder fazer isso. E isso a gente só vai ter, cara, com mentoria, com conversa, com pessoas que estão no meio. Tem um lance que era muito interessante, Wellington, eu sempre estou no LinkedIn, sou bem ativo no LinkedIn. E assim, cara, toda vez que eu tenho uma posição que eu acho importante, quando eu estava, né, empreendendo, eu falava, cara, eu tenho que seguir os CEOs, os presidentes, eu quero ver o que os caras estão fazendo, porque se um dia eu for por esse caminho, quero ver a trilha deles. E se você pegar, Wellington, as funções, as trilhas são muito parecidas. O cara que é um diretor, né, ele tem uma trilha muito parecida do diretor de uma empresa, do diretor de uma outra empresa. Então, assim, é fácil você entender o caminho. Então, eu acho que o cara que quer ser líder, ele tem que pegar alguns líderes que ele acha importante e ver qual que é a trilha desses líderes, né, e falar, cara, eu tenho que moldar aqui, né, uma trilha parecida, porque senão vai ficar um pouco mais difícil.
E eu acho que, né, ter mentorias, conversas abertas com pessoas qualificadas que podam, né, tenha feedbacks sinceros, né, eu acho que isso tudo pode trazer, né, um ganho. Você ir atrás, né, cara? O que você está falando aqui, você está falando aí é simplesmente assim, ir atrás. Vai atrás do que você quer, do que você deseja, né? Conheça pessoas que já fazem o que você quer ser, né? O que você pretende ser, né? No futuro. Então isso é muito importante, porque muitas vezes com certeza você já deve ter deparado com isso nas empresas. A pessoa está lá executando a função dela e ela quer ser líder. Ponto. Eu quero ser líder. Pois por que eu não fui promovido? Porque, né, estou aqui há tantos anos e não fui. Existe uma diferença muito grande. Vou tomar um minutinho do seu tempo aqui. Bora. A diferença, né, do gerente, do diretor e do CEO das empresas, né? Tentando assim, em resumo, normalmente o gerente ele é aquele supervisor ou aquele operador que se destacou, né? E aí ele se destacou nas tarefas, ele é promovido a gerente. Só que qual é o grande problema? Você falou isso aqui agora. Você acaba ganhando um gerente ruim e perdendo um ótimo operador. Por quê? Porque esse operador não foi preparado para ser gerente. Né? Não foi preparado para ser líder. Existe uma diferença aí. Você não é gerente, você não é só porque você tem tempo de casa. É difícil entender isso, né? Provavelmente eu vou ser bombardeado aqui, mas é difícil as pessoas entenderem isso. A gente tem que ser capaz para liderar, né? Estar pronto, foi o que você falou. Exato. A mesma coisa acontece para cima de um gerente para um diretor, de um diretor para um CEO. Né? O cara vira diretor, um diretor comercial. O que ele faz? Ele volta, ao invés dele direcionar a empresa para o setor dele, por exemplo, usando o exemplo de um diretor comercial, ele vai voltar, por exemplo, a fazer só visitas, porque antes, quando ele era gerente comercial, ele só fazia visitas, ele não olha para o todo. Então é um pouco assim da gente buscar realmente se preparar para a ocasião, né? Se preparar para o que de fato você vai fazer. Rafael. E assim, até complementando, desculpe te cortar. Não, de jeito nenhum. Mas, cara, tá tudo bem, cara, se você também segue uma carreira técnica, cara. Exatamente. Cara, de consultor, velho, tá tudo bem, velho. E isso é uma coisa que a gente, né, discute muito. E com o passar do tempo você vê, cara, não é porque você é um líder que você vai ter um salário maior sempre. Então, se você for um cara técnico, é um consultor, você vai ter, né, salários bons também, uma trilha boa profissional. Exatamente. O desafio é você, de fato, querer encarar aquilo que você é. Porque você fica espelhando no outro. Você espera do outro. Pô, eu quero ser igual o Hélito, porque o Hélito ele é gerente, cara. Ele ganha mais que eu. É isso aí. E aí que é o desafio. Mas assim, eu entendo também que tem muitas empresas que não têm esse nível de maturidade, não conseguem também equilibrar isso. Não consegue ter uma carreira Y onde que ele vai valorizar os caras que não são líderes. E isso desmotiva também o cara. Né? Então, assim, mas é aquilo que você falou, né? A gente estava discutindo, cara. As empresas elas têm que estar no nosso caminho, não a gente no caminho das empresas. Se aquilo não está te valorizando, cara, segue seu ambiente. Troca o seu ambiente, cara. Né? É isso aí. Porque vai ficar ali dando murro em ponta de faca, cara. E o tempo tá passando, o tempo tá passando e a vida é curta, velho. Olha a gente, cara. Quantos anos a gente fez na faculdade, mano? A gente tava falando... Parece que foi ontem, né? 10 anos que a gente... 5 anos. Olha isso, cara. Loucura. Olha como que passa, cara. E assim, se a gente não se mover agora, se a gente não identificar o caminho, né? A gente brinca muito, tem uma série do Ricardo que ele fala da gaiola de ouro, né? E é o seguinte, quando a gente fica, né? A gente fica naquele ambiente e, cara, aí você vai recebendo aquela promoçãozinha, você tá ali, o benefício é bom, e aí você olha para fora da gaiola e fica assim, cara, isso aí deve... Nossa, o Hélio tá voando, olha lá, tá subindo lá nas árvores e tal. Ah, mas eu não vou sair da gaiola não, porque se eu sair da gaiola pode ser que venha aqui um gato aqui me rebenta ali fora, então eu vou ficar aqui. E aí, cara... Você olha para trás, passou. Você olha, acabou. Você não tá aguentando nem voar mais. Enfim, eu acho que o cara identificar, né, o seu perfil, e tá tudo bem se ele não é um líder de pessoas ali, mas ele é um líder de processo, é um líder
é um consultor que vai ensinar as outras pessoas. Extremamente essencial. E aí, um outro ponto, eu acho que o cara, para ser líder, cara, ele constantemente tem que estar aprendendo, cara. Tem que estar buscando conhecimento. Porque as gerações vêm mudando. Sim. Hoje você lidera um cara, né, de uma geração, né, anterior, eu ia falar antiga, mas você vai pegar a geração, né, nossa geração, que não é uma geração muito nova. Sim. Você tem que saber lidar com o cara, com a geração mais nova, né, o Z, Y, enfim. Eu acho que isso é um ponto que a gente tem que estar em constante aprendizado, né, cara? Muito bom. Rafa, infelizmente a gente está caminhando para o nosso final, mas antes disso, eu queria que você deixasse um recado para a galera aí, o que você pode estar... deixar para eles uma mensagem de quem quer crescer na área de projetos, né, quem quer crescer na área de inovação, e deixar também suas redes sociais para quem quiser acompanhar você, aprender um pouco com você. Eu acredito que esse podcast que você falou aqui, quem está assistindo até agora certamente pegou aí, né, que seja 5% de conhecimento. Acho que a gente já fez a nossa parte. Boa. Né? E deixar aí um recado final para a galera. Pode ficar à vontade. Assim, cara, eu acho que a frase que eu penso assim, inovar, cara, é transformar problemas, né, em soluções, em resultados. Então, assim, pensar, né, que se tem um problema ali, tem uma oportunidade gigantesca, e aí a gente está falando tanto de gestão de projeto quanto de empreendedorismo, né? Uhum. Então, eu acho que essa é a frase que eu queria deixar para as pessoas. Se você quer, né, se transformar, você tem que encarar os problemas, você tem que transformar aquilo, né, em solução, você tem que tirar, de fato, resultado daquela situação. Fico muito feliz. Gostei demais do nosso bate-papo aqui. Curti demais, te acompanho, né, sempre aí nas redes. E agradeço muito o pessoal que está aí também, a galera que está acompanhando. Me sigam lá no LinkedIn. Enfim, não decorei lá as minhas redes, depois a gente coloca no final ali. Sim, a gente coloca. Pode deixar tranquilo. O ponto, mas assim, sigam lá, vamos trocando ideia. Agradeço a Garage por estar aqui trocando esse papo e fico muito feliz. Estou muito feliz de estar aqui contigo. Muito obrigado. Imagina, Valeu. cara, a gente que agradece. Galera, então chegou ao fim mais um episódio do Garagem da Indústria. Rafael Silvério, pessoa excelente, já a gente coloca as redes ali. A galera que está no Instagram, muito obrigado por ter ficado até agora com a gente. Para você que vai ouvir no YouTube depois, compartilha, aperta o sininho lá para a gente, para você receber as notificações do Garagem, tá ok? Até a próxima, um grande abraço, bom final de semana a todos, até mais. Valeu!